Se você convive com crianças ou adolescentes, já deve ter visto essas figuras nonsense criadas por inteligência artificial e que falam coisas sem sentido em italiano. Chamadas de brain rot italiano, elas são sucesso no TikTok e têm atraído a atenção da mídia. Para entender o apelo desses personagens, vamos começar pelo nome, brain rot. A expressão significa podridão mental em português e está ligada ao consumo excessivo de conteúdo superficial e de baixa qualidade nas redes sociais. É um fenômeno tão importante dos nossos dias que brain rot foi eleita a expressão do ano pelo dicionário Oxford no ano passado. O tubarão de 3 pernas pode ser a dimensão mais extrema dessa tendência, mas é fato que todo mundo que usa plataformas digitais acaba consumindo muito conteúdo sem relevância. No BDF Entrevista de hoje, vamos abordar quais as consequências individuais e sociais disso, como as redes são construídas para que os usuários passem o maior tempo possível nelas, e se é possível fazer um uso mais racional dessas ferramentas. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, e para falar sobre brain rot e outros fenômenos aí das redes sociais, eu recebo hoje a Januária Cristina Alves. Ela é escritora, educomunicadora e também especialista em educação midiática. Oi, Januária, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo espaço, pela possibilidade de discutir aqui nesse programa tão importante um tema dessa relevância que tem preocupado, como disse aí a matéria da introdução, né, preocupado pessoas do mundo inteiro a ponto de ter sido a palavra mais buscada do dicionário, né? Então, realmente, a gente precisa pensar a respeito disso. Muito obrigada pelo convite. Januária, existe uma percepção, assim, uma coisa bem empírica, né? Conversando com colegas, com amigos, tem uma percepção meio generalizada de que a nossa atenção, a gente teve uma queda de atenção por causa do uso de redes sociais. O que a ciência já sabe sobre isso? Tem uma base científica? Ah, sim, tem vários estudos, né? Não é a minha área, né? A neurologia ou a neuropsicologia, mas já se sabe que, primeiro, que o cérebro humano não é feito para suportar, para dar conta de tanta informação, né? Existe até um termo que já foi cunhado há alguns anos, infoxication, né? Que é justamente a intoxicação pelo excesso de informação. E isso, de fato, vai causando essa exaustão, né? O brain rot é essa sensação que eu acho que todos nós, né, já tivemos ou temos tido com mais frequência do que a gente gostaria, de que estamos cansados, de que não conseguimos mais assimilar tanta coisa, de que estamos mais lentos, né? Eu vejo até as crianças dizendo isso, né? Eu vou muito em escolas, eu sou escritora de livros infantis juvenis, e os professores têm dito uma coisa muito interessante, que quando eles dão uma leitura, né, o professor normalmente indica uma leitura, e a primeira coisa que os alunos perguntam é quantas páginas? Ou eles começam a fazer a conta, quantas páginas eu tenho que ler por dia para conseguir entregar o relatório desse livro no final do mês? Ou seja, já é uma angústia, né? Quanto desse conteúdo eu consigo absorver, eu consigo dar conta. Então, de fato, isso é muito preocupante, né? Inclusive com relação aos baixos índices de leitura, porque a gente sabe que a leitura ela requer um alto esforço de concentração, e a gente tem visto que os textos curtos estão ganhando espaço, né? As provas de vestibular, os testes, né, de medição de conhecimento têm mostrado isso, né? Se as questões são muito longas, se envolvem um nível de raciocínio um pouco mais, um esforço um pouco mais que demanda, né, da gente tempo e atenção, a chance de ser respondido com sucesso é menor. Então, de fato, temos aí alguma coisa acontecendo com o nosso cérebro, e os cientistas dizem que isso está afetando inclusive a nossa memória, né? Alguns estudiosos têm falado sobre a questão dos sonhos, né? Temos sonhado menos, ou seja, estamos deixando de lado, né, de acessar áreas importantes do nosso cérebro para o desenvolvimento do pensamento, e mais, do pensamento crítico,
que é disso que a gente precisa exatamente para lidar com essa avalanche de informação que acaba se tornando desinformação. E falando em avalanche de informação, hoje tudo o que a gente consome na internet é chamado de conteúdo, né? Seja um vídeo de 2 horas sobre filosofia, seja um tralaleiro, tralalá, que é esse tubarão aí de 3 patas, a impressão que dá é que houve um nivelamento, né? Parece que tudo é a mesma coisa, tem o mesmo valor. Quais são as consequências individuais e sociais disso? Pois é, a gente não sabe mais fazer aquela curadoria de conhecimento, curadoria de informação, né? Essa é uma palavra importante nos nossos tempos, né? O que estamos buscando quando entramos na internet? Porque assim, a gente entra, pesquisa alguma coisa nos buscadores que nos levam para outra coisa, que nos levam para outra coisa. Isso quando a gente entra com o intuito de fazer pesquisa. Quando a gente entra, então, nas redes sociais, aí é um caminho sem volta. É muito difícil que a gente persista buscando aquilo que a gente começou a buscar, né? Com isso, a gente vai perdendo essa condição de fazer a escolha do que nos interessa, né? É o algoritmo que está fazendo isso por você. Eu apresento um podcast infanto-juvenil, na verdade é juvenil, né, mais juvenil, chamado Curtida aí, em que a gente conversa com jovens do final do ensino fundamental 2 e do ensino médio sobre a relação deles com as redes. E eu lembro bem de uma menina dizer claramente assim, eu não sei o que acontece, o algoritmo sabe mais de mim do que eu mesma. Porque eu entro na rede e ele começa a me mandar coisas, e coisas que eu gosto. E aí, quando eu vejo, eu não consigo mais sair, porque eu fico lá e aquilo me distrai. Era uma estudante, inclusive, de último ano de ensino médio, que é aquele ano com mais conteúdo na escola, né, com mais pressão, e ela dizia, eu simplesmente não consigo sair porque são coisas que me interessam. Então, como ele sabe mais de mim do que eu mesma, né? E aí eu sempre brinco e falo assim, bom, e se você quiser driblar os algoritmos, né? Como é que você faz? Ai, eu não sei, porque ele me conhece muito bem, né? Então, essa coisa do driblar os algoritmos, ou seja, direcionar o seu interesse, né, conduzir a sua busca, está se tornando cada vez mais difícil, porque a gente é estimulado o tempo todo a consumir e continuar acessando conteúdos que nos são enviados pelo algoritmo, inclusive os mecanismos de busca, né? É muito interessante quando você pega crianças pequenas ainda, menores, que estão começando a pesquisar, e você coloca todos na mesma sala e manda buscar o mesmo tema, e para cada uma, no seu computador, aparece uma primeira, uma segunda resposta diferente. Elas ficam como assim que não existe uma única resposta para essa pergunta, né? Então, são exercícios como esse que vão mostrando que, na verdade, a gente está completamente imerso num mecanismo de entrega de conteúdos que a gente não conhece, que conhece muito sobre nós e que a gente não conhece nada sobre eles, né? Porque a gente sabe que as plataformas elas acabam não divulgando como é que esses algoritmos são dirigidos, né? Então é muito complicado a gente educar para esse mundo algorítmico, é um dos desafios maiores do nosso tempo, porque fica muito difícil, a gente percebe no cotidiano, no dia a dia, você lutar contra essas entregas que vêm para você, e com isso também o seu cérebro vai recebendo passivamente essas informações e vai deixando de ser um cérebro mais curioso, mais atento, né? A gente vai caindo, porque o excesso da informação vai levando à desatenção. Tem hora que, puf, né? Você sai da tela e está simplesmente ali vendo, scrollando, né? Como eles chamam, deixando, né, o dedo rolar e a tela girar. E isso vai deixando o cérebro da gente letárgico, né? Vai deixando o cérebro da gente lento e principalmente desatento e desinteressado, né? Não à toa a gente tem uma preocupação muito grande com o tédio,
dessa geração, né? Para quem as coisas vibrantes, interessantes, elas estão ficando cada vez mais difíceis de encontrar. Tem até um pensador, né, já falecido, Mark Fisher, tem um livro dele que ele tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente como que é, mas é algo como ninguém nunca está entediado, tudo entediante, porque a gente não consegue mais lidar com o tédio, né, com o ócio de ficar sem fazer nada, mas ao mesmo tempo o conteúdo que a gente recebe em rede social, na internet, ele dá aquele prazerzinho no início, mas depois também vira uma coisa maçante, né? E quanto mais trends, né? Quanto mais o assunto vem, quer dizer, aí você vai recebendo aquilo sem parar. Primeiro que dá essa sensação de que eu sobre esse assunto já sei tudo, né? Já vi tanto, já li, os influencers já falaram, né? Que eu já sei tudo sobre esse tema, não há mais nada a pesquisar. Então essa sensação também de esgotar o assunto é muito ruim, né? Principalmente pensando num cérebro de criança e de adolescente que está no auge, né? E para construir boas redes neurais, a gente sabe que precisa ter o estímulo da curiosidade, né? Do desejo de aprender. Então, vai ficando mesmo essa coisa entediante. Né? Se eu sei de tudo, aliás, é muito isso, né? Os jovens falam que qualquer coisa que existe no mundo, você pode perguntar a respeito, o Google vai te dar a resposta. E agora temos, então, inteligência artificial. Aí agora é o chat GPT, né, que não só te dá a resposta, como interage, como conversa com você. Aí realmente temos aqui um segundo degrau, né, que é um desafio para o nosso cérebro. Nessa semana já saiu aí um estudo da Lancet falando disso, né? Que a questão é, será que a inteligência artificial realmente vai nos tornar mais estúpidos? Porque ela pode ser uma ferramenta muito útil se a gente souber dar os prompts, né? Os comandos, se a gente souber fazer as perguntas. Mas para perguntar, né, você também tem que ter um repertório. E como é que você vai construir esse repertório, né? Eu, como escritora, tenho dito que nunca a educação literária foi tão necessária junto da educação midiática, porque a gente tem números assustadores, né, quando se pesquisa entre adolescentes, que eles hoje já não têm condição de distinguir, por exemplo, um texto informativo de um texto de ficção, né, de uma propaganda de um texto descritivo. Então vai se perdendo, né, toda essa sutileza dos textos. Outro dia eu vi também uma pesquisa que eles são menos hábeis em detectar ironia e sarcasmo. Veja bem, né? E isso são sutilezas da linguagem, do humano. E a gente está tão chapado, né? Parece essa tela chapada, e a gente vai consumindo mais do mesmo, sempre as mesmas coisas, e a gente vai perdendo essa condição, essa capacidade de diferenciar. Né? Então, eu sempre que trabalho com a questão da literatura, eu falo, gente, é preciso muita ficção para esses meninos aprenderem a reconhecer fake news, que usa toda a base, né, dos textos de ficção para nos vender uma outra realidade. Então, de fato, a gente está aí num período muito complicado, e principalmente nós adultos, né, que sempre tivemos aí a prerrogativa de sermos mais experientes, estamos também com o cérebro podre. Então, estamos todos aí, né, no mesmo barco, né, crianças, jovens, nós, os pais cansados, né, com toda essa questão, né, da proibição do celular, de regular o celular. Nem as famílias conseguem dar conta, né, do seu uso do celular, que dirá, né, conseguir dar conta de regular o uso dos seus filhos, né? Então, enfim, temos uma questão. Falando em questões, eu entrei na faculdade de jornalismo em 2006. E uma coisa que se estudava, que se falava muito na época, era dos efeitos do zap, né? De ficar mudando de canal sem parar em nenhum. Só que quando você está fazendo um zap, se de repente você vê alguma coisa que interessa, você consegue parar e assistir ali um programa de meia hora ou uma hora sobre o assunto. Com as redes sociais não, né? Porque tudo conteúdo picadinho que vai durar 1, 2 minutos, às vezes alguns segundos. Como que isso afeta a nossa maneira de consumir, de lidar com informações?
Pois é, a gente vai perdendo o poder de escolha, né? E isso é tão. Quando a gente fala, por exemplo, de informações, né, do acesso às informações, do consumo às informações, é interessante a gente pensar que, de uma maneira ou de outra, a gente tinha o poder de escolher, né? Fosse um jornal assim, ou assado, ou um programa de TV, ou o jornal do rádio, enfim, de alguma maneira, isso estava na nossa mão. A gente até podia viver em bolha. As bolhas sempre existiram, a gente podia querer ouvir mais do mesmo, mas de alguma maneira isso estava na nossa alçada. E quando você, é como você falou, quando esse zap não está mais na sua mão, né, ou seja, está na mão de um algoritmo que você nem sabe o que é, nem como foi programado, e é ele que está te mostrando, né, tem muito a ver com a liberdade, com a autonomia. E o ser humano, para crescer, para amadurecer, ele precisa ter liberdade e autonomia. Então a gente está perdendo isso e sem saber para quem, né? É isso que é muito preocupante, né? A gente está entregue na mão dos algoritmos sem questionar. Então, com essa brincadeira de vamos driblar os algoritmos, vamos fazer perguntas, vamos fazer buscas, vamos entrar em redes sociais completamente diferentes das que a gente costuma fazer, na verdade é isso, é tentar retomar de alguma maneira esse poder de escolha. Porque quando a gente acessa as informações, quando a gente faz a busca, a gente tem, né, uma intenção de resolver algum problema. Né? E isso é você que fala, bom, vou, sei lá, vou olhar hoje se está muito frio, se eu levo 2 casacos, se eu levo guarda-chuva, se vai chover, é uma escolha que você está fazendo e você vai em busca. Agora, se isso é entregue pronto para você, sem você ter perguntado, sem você ter interesse, porque o interesse é o que nos move, a capacidade que a gente tem de buscar ferramentas para resolver problemas. Então, tem uma preocupação muito grande com a questão da cidadania digital, né? Que cidadãos serão esses que daqui a pouco vão votar no que o algoritmo mandar votar? Como é que é isso, né? Então, por isso uma grande, grande preocupação com a questão da democracia, com a manutenção dos valores éticos, né? Da empatia, do senso de pertencimento. Tudo isso vai se perdendo se você não exercita a sua autonomia e a sua liberdade. Então, você está certa, realmente o Zap ainda nos garantia a possibilidade de parar e ver e fazer uma escolha. Né? Nas redes está ficando, né, o tal do feed infinito, né? Eu lembro que o Felipe Neto sempre fala isso, pelo amor de Deus, né? Regule o seu celular para não te mostrar, para não ser esse feed infinito, porque de fato o cérebro da gente, já que estamos falando dele, é programado para ter essas descargas de dopamina o tempo todo. Então, se vai mostrando um, vai mostrando o outro, essa sensação de prazer também vai se prolongando. Só que nem isso o cérebro aguenta. Né? Então vai dando essa sensação de exaustão. E exausto ninguém escolhe bem, né? Ninguém faz boas escolhas. Né? Exausto a gente não consegue analisar, né, o contexto. Então acho que de fato a gente tem uma questão para se preocupar. E com a inteligência artificial, então, aí eu acho que a coisa vai ficando mais sofisticada, porque sobre ela a gente também não sabe muita coisa ainda. Né? Uhum. Falando um pouquinho dessa questão da dopamina, né? Eu sei que a neurociência não é o seu campo, mas você acaba lendo muito sobre isso, né? Como que funciona, né? Então, ele libera esse hormônio que é ligado, o nosso cérebro, né? Libera esse hormônio que é ligado à questão da recompensa. Tem um funcionamento, quando você usa uma rede social, parecido com o uso de droga, que depois de um certo tempo você tem que usar cada vez mais. Como que é isso? Tem uma estudiosa, né, que eu recomendo a leitura, que é a doutora Ana Lembeck, né, que escreveu Nação Dopamina. Ela esteve aqui no Brasil o ano passado no Fronteiras do Pensamento, né? E foi tão interessante que é uma neurocientista, e na palestra, a gente curioso, né, para saber como é que ela tinha enveredado por esse caminho, assim, eu me viciei em romances, né, em romances de tipo Crepúsculo, essas coisas assim, e foi vício.
Ou seja, eu cheguei num ponto que eu deixava de dar aulas, ela é professora na universidade, eu deixava de dar aulas para chegar em casa e ficar lendo os livros, porque eles me proporcionavam um prazer muito grande, eu relaxava, eu tinha essa sensação, e a gente quer o tempo todo esticar isso, né? Tornar essa sensação mais duradoura. Né? Então, veja bem, viciou-se em leitura de romance. Né? Ou seja, a substância realmente está presente e o nosso cérebro precisa dela, gosta dela, só que em grandes quantidades realmente vicia a ponto de fazer com que a gente esqueça, né, de tarefas, de compromissos, de obrigação. É o problema das bets que a gente tem, né, que tem realmente preocupado não só a gente aqui no Brasil, mas o mundo inteiro. E agora que, né, tem muitos estudiosos que falam, bom, enquanto o jogo estava lá no cassino, que você tinha que sair de casa, pegar um transporte, descer, ir lá, comprar as fichas, apostar, era uma coisa. Agora, tanto aqui na mãozinha, né, no celular, o estrago é grande, porque a sensação de que eu perdi essa, mas eu posso ganhar a próxima, essa adrenalina também, que é outra substância que faz com que a gente fique esperto, que a gente fique acordado, é inquestionável, né? Todos nós temos. Então, é mesmo um desafio. E as redes são feitas para nos dar essa sensação, são pensadas, né, para que isso ocorra. Então, fica também muito difícil. A gente tem acompanhado muitos estudos. Há, hoje em dia, profissionais especializados em vícios digitais, a gente viu isso com os videogames, né? Enfim, aqui a gente tem um laboratório, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que se dedica a pesquisar, ou seja, né, a gente fica com prazer, né? Esse é o princípio, e depois tem que se pagar essa conta, porque, né, só o prazer também o ser humano não consegue dar conta, né? E esse prazer, às vezes, ele pode tomar caminhos meio diferentes, digamos assim. Então, tem um outro fenômeno também que está acontecendo agora, que é o doom scrolling, que é quando a pessoa fica muito tempo em redes sociais, em plataformas digitais, buscando e consumindo notícias ruins. A princípio, pode parecer, não, estou me informando sobre o que acontece no mundo, mas isso também leva para uma situação um pouco de paralisia, né, Januário? Ah, sem dúvida, né? E isso, inclusive, é o princípio também das fake news, da desinformação. O que que dá clique, né? A gente sabe, tragédia, desgraça, né? Tava vendo hoje aí a notícia da moça que, enfim, não conseguiu ser resgatada. Veja o quanto deu de tempo de mídia, de as pessoas nas redes sociais atrás de ver a imagem do drone, se ela estava sentada, se não estava. Ou seja, o ser humano também tem interesse pelo extraordinário, que na verdade é isso, né? Assim, eu fiz jornalismo bem antes que você, eu terminei em 86, e lá a gente já discutia a questão dos jornais como notícias populares, né? Ou seja, se tivesse uma desgraça bem grande na capa, o jornal vendia muito mais, né? Eu me lembro, eu já estava aqui em São Paulo quando morreu o grupo o Mamonas Assassinas, foi uma questão, né, que aqueles pedaços de corpo para tudo que é lado, e isso vende, do mesmo jeito que vendia jornal, hoje dá clique. E aí as pessoas realmente acabam correndo atrás de ver essa desgraça, porque é o diferente, é o extraordinário. Porque também tem um outro fenômeno acontecendo, aonde a vida cotidiana, né, ela vai se tornando menos interessante, né, como se o tempo todo a gente tivesse que viver uma grande vida, uma vida extraordinária. E as redes sociais fazem isso muito bem, né? Ninguém posta. Quer dizer, hoje em dia tem, né? Até uns influencers que postam escovando o dente, enfim, fazendo coisas mais cotidianas, mas não é isso. Você posta o melhor de você, né? Para eu vir aqui falar com você, minimamente eu dei uma penteada no cabelo, eu passei um batom, eu não vou vir falar com você aqui do jeito que eu acordei de manhã. A gente quer mostrar a melhor imagem, né? A melhor face. E é o prato de comida mais bonito, e é isso. Então, vai se tornando, né, como se a vida fosse todas essas imagens. É o corpo perfeito, aí temos aí as meninas, né, com anorexia, com bulimia, com automutilação, com N coisas para se parecer
com o que a gente vê nas redes, né? E aí, outro dia eu também li, não lembro quem, um desses cronistas, eu não sei se foi o Rui Castro, falando da importância das crônicas, né? Que elas vêm, ou foi o Antônio Prata, foi um dos dois, eu acho, que são cronistas, e dizendo que, enfim, está decaindo. A gente sabe que tem muito menos jornais, publicações hoje, dando espaço para as crônicas. E o que são as crônicas, né? São exatamente essa possibilidade de dar um sabor ao que aparentemente é banal, né? As crônicas falam das pequenas coisas, né? Das coisas do cotidiano e que fazem parte do ser humano. Né? Então a gente tem lutado contra, né, simplesmente ser humano, fazer as coisas que os seres humanos costumam fazer para viver, para estar vivo, e isso tem a sua beleza. Só que é uma beleza que vem sendo exatamente sufocada, diminuída por essa imagem dos superpoderes, né? Nunca tivemos, acho que, tantos super-heróis, tantos superpoderes, né? Quer dizer, o cidadão comum, nós, simples mortais, a sensação que temos é, nossa, né? Nunca seremos, nunca faremos, né? As imagens dos super-atletas, se a gente for pensar, é realmente um mundo do super, super, super. E aí, então, se não tem muita desgraça para você consumir, muita coisa, né, horrorosa e tal, parece que o que está na rede é uma coisa para você desconsiderar, não tem graça, né? Então, faz parte do humano procurar o extraordinário. Agora, penso que a gente precisa também colocar na discussão, colocar isso na educação dos nossos filhos e dos nossos jovens, né? Que somos seres humanos e é o grande desafio mesmo, né? Inclusive com a inteligência artificial, muitos pesquisadores têm dito, o desafio é ser humano, né? É continuar com o humano no comando, né? Dando as decisões, dando o caminho, fazendo as escolhas, né? Então, enfim, a gente não pode desanimar, mas é difícil, é uma coisa difícil de lutar contra. Voltando um pouquinho para aquilo que a gente falou no começo, né, sobre a nossa percepção, aí de como está a nossa atenção, nosso pensamento. Hoje mesmo, durante o almoço no trabalho, tem alguns colegas que estavam comentando que saíram das redes sociais e como isso melhorou a vida deles, parar de ficar vendo coisas no Instagram, de perder tanto tempo com isso. Existe já um movimento na sociedade de saturação de consumo dessas mídias? Isso tem, a gente tem sido, inclusive dos próprios jovens, né, que é o fear of missing out, né, o medo de perder o que está acontecendo, para um outro movimento que é nem ligar para o que está acontecendo nas redes, né. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, e eu vejo bem isso pensando na minha geração, eu estou caminhando aí para os 60 anos, e na minha geração tinha essa coisa, fui de uma geração criada na televisão também, né? E tinha uma discussão, eu quando entrei na faculdade eu brinco, né, que o maior vilão para a gente combater era o pica-pau, né, o desenho do pica-pau, que era pouco ético, era violento e etc. Eu falo, gente, eu queria 10 pica-paus hoje, né, para lutar, né, porque era muito mais simples, né. Mas, enfim, a questão era essa mesmo, né, onde eu perdia tempo vendo televisão, vendo novela, imagina, né, que bobagem. Ler história em quadrinhos, nossa, que bobagem, você está perdendo seu tempo e etc. Eu acho que esse movimento ele sempre vai ter, no sentido da gente buscar o equilíbrio. Né? Então, perguntam, é para tirar os celulares da escola, vai resolver o problema dos meninos com o consumo de redes sociais, a questão da segurança na rede? A gente sabe que não vai resolver. Porque, na verdade, tudo isso faz parte da vida da gente hoje. Na minha geração, ver novela era, né, o país parou para ver Vale Tudo e eu estava lá para saber quem matou Odete Roitman. Estamos vendo de novo aqui o remake, né? Mas não é só isso, né? Então eu penso que o que a gente tem que tentar encontrar é uma diversidade de conteúdos, de formas de ver a arte, de acessar, né, os livros, os filmes, as músicas, os shows, tudo isso continua fazendo parte.
da vida da gente. Então, sempre que houver essa sensação de desequilíbrio, né, aonde eu estou num só lugar fazendo uma mesma coisa, isso vai me deixando mais pobre, vai deixando meu cérebro mais pobre, não tenha dúvida. Né? Januária, Né? já que a Tirando gente essa... vai entrar no território das soluções, desculpa te interromper, Não, imagina. Mas então eu já vou chamar o nosso segundo VT, que é justamente falando sobre como que a gente pode, né, ter um uso melhor dessas ferramentas digitais que estão aí, todo mundo tem acesso, e um caminho para isso é a educação midiática. Então vamos entender melhor do que se trata. Saber distinguir fatos de opiniões, checar fontes de informação e reconhecer notícias falsas. Essas competências são tão necessárias hoje em dia que o governo federal lançou em 2023 a Estratégia Brasileira de Educação Midiática. O plano prevê a atuação na educação básica, a formação e qualificação continuada de profissionais, o estabelecimento de parcerias com academia, sociedade civil e iniciativa privada e o desenvolvimento de campanhas educativas, entre outros. O foco não é só promover um melhor uso das plataformas digitais, mas também ensinar aos usuários como elas funcionam. Segundo o documento base da estratégia, educar para as novas dinâmicas sociotécnicas implica reconhecer que as tecnologias não são neutras e incorporam valores daqueles que as criam ou programam. A estratégia também aponta para a necessidade de inclusão de jovens e adultos na educação midiática. Segundo o indicador de analfabetismo funcional, 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. 73% deles acessaram a internet nos últimos 3 meses. O desafio é enorme, mas um primeiro passo foi dado. Pois é, educação midiática não é só uma questão aqui no Brasil. O mundo inteiro está debatendo isso, está estudando, né, como fazer com que as pessoas tenham um uso melhor das redes, das plataformas digitais. Januária, eu vou começar com uma pergunta assim, bem direta. É possível a gente usar as redes sociais de uma maneira mais inteligente, que a gente aproveite melhor os recursos que elas oferecem? E como que isso pode ser feito? Opa, pergunta de $1 milhão. Possível é, né? Sempre que está na mão da gente, né? Está na mão dos seres humanos, já que estou falando isso, né? Da possibilidade da gente conseguir fazer escolhas, é possível sim, né? Não diria para você que é tão simples, né? Parece... o problema é imenso, mas também não é impossível de resolver e nem de lidar. Eu acho que se a gente quiser resolver o problema, aí a gente não vai conseguir e vai ficar frustrado, porque cada hora vai tendo mais um desafio aí para a gente enfrentar. A gente está falando da inteligência artificial e agora essa é a questão. Mas eu acho que é sempre descobrir maneiras de se lidar com essa questão. Então, eu estava falando anteriormente exatamente sobre isso, né? Sobre a possibilidade da gente ter um equilíbrio, né? E acho que esse equilíbrio, como tudo na vida, é o grande desafio. Então, o que tem sido colocado, principalmente em relação à proibição dos celulares, né, por exemplo, que se tornou o grande tema da educação midiática, é que esses meninos só estavam ligados nos aparelhos, que as aulas eram desinteressantes, que o professor não conseguia que prestassem atenção no que ele estava falando, que as interações sociais nos intervalos, na hora do recreio, eram ínfimas, que o próprio esporte na escola, né, não tinha mais tanta gente interessada em fazer parte do time de futebol, de vôlei, do basquete, enfim. E tudo isso, quer dizer, vamos tirar o celular para ver se a gente redescobre ou descobre outras coisas que a gente pode fazer e deve fazer na escola, que ainda é o grande centro, digamos, de socialização, principalmente se a gente falar em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, aonde essas cidades são pouco amigáveis no que se refere aos espaços públicos, que antigamente eram espaços que favoreciam essa convivência, as ruas onde a gente podia brincar, enfim, em que hoje em dia a gente, por questões de segurança, não faz mais, né? Se bem que temos os meninos e meninas na internet, nas redes sociais, com problemas de segurança muito mais graves
do que, enfim, ter medo que alguém raptasse uma criança à luz do dia. Mas, enfim, eu acho que a questão é essa, né? É a gente conseguir oferecer alternativas, opções, para que o mundo digital não seja o único lugar de convivência. É muito interessante porque os jovens dizem claramente que, para eles, as redes sociais são um espaço de pertencimento e de convivência. Eu entrevistei uma jovem que ela dizia que estava no terceiro ano do médio, que ela desinstalava as redes sociais de segunda a sexta, para não se desconcentrar, mas sexta-feira, no finalzinho da tarde, ela instalava porque ela dizia assim, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que saber onde os meus amigos vão estar. Ué, mas né, você não pode pegar, sei lá, outra ferramenta de recados e... Não, eu tenho que ver os meus amigos, eu tenho que ver as fotos, tenho que saber onde eles estão indo, que roupa que a minha amiga vai usar e etc e tal. E ela diz claramente, as coisas acontecem ali. Então eu tenho que estar onde as coisas acontecem. Então eu penso que tem que haver um deslocamento, né? Porque as coisas acontecem também ao vivo, na escola, no seu prédio, na sua família. O tempo todo as coisas estão acontecendo, né? Mas eu acho que tem, sobretudo, essa mistura entre o mundo digital e o mundo real, né? Já tem até um termo para isso que o Silvio Meira, lá do César de Recife, cunhou, que é o phygital, ou seja, é uma fusão entre o mundo físico e o digital. Então, para eles, é como se a coisa fosse uma só, e sair do mundo digital significa sair da vida, de onde as coisas estão acontecendo. Então, tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando, né? Com achar graça no cotidiano, né? Na vida, no amiguinho que você pode encontrar no elevador do seu prédio, e isso não precisa ser um grande acontecimento, né? Então, eu acho que para os jovens é muito difícil fazer essa separação. Então, oferecer possibilidades concretas, reais, né? Por isso que o Jonathan Haidt insiste tanto, né? Tire o celular e dê mais brincadeira, né? Dê mais brincadeira ao ar livre, espaço físico para que eles possam conviver. E, de fato, o ser humano, gente, acho que a gente esqueceu na pandemia o quanto que a gente sofreu sem poder abraçar as pessoas. Quanto tempo a gente passou sem poder dar um abraço numa pessoa que a gente gostava? Né? Isso é muito dolorido, o ser humano precisa desse contato. No entanto, a vivência nas redes sociais fez também, porque o ser humano também é um ser que se acostuma. Fez com que a gente se acostumasse. A gente agora no Brasil está discutindo muito a questão da regulação das redes sociais, né? E o principal foco dessa regulação é coibir discursos de ódio e prática de crimes. Mas ela não vai além, né? Então não lida com esses outros problemas que a gente está conversando agora, por exemplo, o brain rot, o consumo excessivo de redes sociais. Você acredita que o Estado deveria intervir mais nessa questão? Ou é uma coisa que cabe mais à sociedade civil? Como que a gente deveria caminhar? Eu acho que temos que regular, porque tem um tanto de conteúdo que realmente não dá para chegar para crianças e jovens. Pornografia, né, violência, assédio, são coisas que infelizmente estão chegando, porque a gente sabe que os meninos mentem a idade, entram nas plataformas e é isso que vem. Então, não pode, da maneira como está, o que a gente tem sempre que olhar são as evidências. As evidências mostram que, da maneira que está, não dá. Não está dando, tem um nível de mal mesmo que está sendo causado para essas gerações, não só para crianças e adolescentes, mas também para os mais vulneráveis, por aqueles que né, sofrem preconceito, enfim. A gente sabe que eles estão sendo realmente muito assediados dentro das redes e alguma coisa precisa ser feita. A questão é, né, enfim, discutindo mesmo se o Marco Civil dá conta, se não dá conta, a questão é sempre até que ponto as redes vão regular e não vão censurar, que não é isso que a gente quer, porque falando do bom uso das redes, eu posso te contar vários casos de jovens, de adolescentes que encontraram nas redes não só um grupo de pertencimento, mas uma voz. Né? Eu entrevistei, por exemplo, um grupo de garotas de periferia que falam que se não fosse pelas redes, elas não teriam conseguido
N coisas, né, N conquistas importantes para a sua comunidade, para uma comunidade pequena, que era invisível, e as redes deram, né, essa possibilidade de se mostrar, de existir, de se expressar. Né? Então, é como você diz, realmente a regulação não vai dar conta de todos esses detalhes. Então, a gente, como sociedade civil, tem que se organizar. Né? E não é só a escola, eu tenho sentido também, né, a escola, os professores, os gestores, muito sobrecarregados, né? Que a demanda que a educação tem que acontecer lá, e por outro lado, os pais, as mães solo, gente, como é que além de tudo que eu tenho que fazer dentro de casa, ainda tem que ficar vigiando o menino, o que, que ele está vendo no celular, eu não dou conta. Né? Então, eu acho que é, de fato, uma força-tarefa coletiva. Não é um problema que vai se resolver só com o Estado, ou só com as famílias, ou só com a escola. Realmente é uma força-tarefa que todo mundo vai estar envolvido, inclusive para levar uma outra ideia também de sociedade, de comunidade. Né? A gente está, e isso é uma coisa muito funda, porque faz parte do capitalismo, do sistema que a gente está, né, que foca muito o indivíduo, a meritocracia e N coisas, né, e o coletivo vai se perdendo, vai se esgarçando. Então, eu acho que é um projeto, é um projeto que tem que ser comum e também que a gente não vai ver o resultado amanhã de manhã. Né? A gente também tem que ter a ideia de que trata-se de um processo. Como a gente também não chegou nisso da noite para o dia, a gente também não vai sair disso da noite para o dia. Agora, eu acredito, né, como você falou aí da questão da educação midiática, que é um instrumental muito importante, no sentido de trazer consciência. Né? E eu acho que é tão interessante, muitas pesquisas mostram que como a gente, né, e falo todos nós, crianças, jovens, a geração dos 60 a mais, todo mundo, a gente usa a internet, a gente passa o dia imerso. Então parece que a gente conhece bem como ela funciona, parece que a gente entende como é que as coisas acontecem aqui. E não entende. Né? Então eu acho que esse é um esforço comum de tentar entender como é que isso nos influencia, como é que isso vai moldando a nossa forma de pensar, de entender o mundo, para que a gente vá descobrindo outras maneiras de ser e de estar neste universo que a gente vive, porque né, o Elon Musk diz que vai para Marte, mas ele vai, com certeza nós não iremos. Então é aqui mesmo que a gente tem que ficar e que tem que viver, procurando fazer dessa sociedade um pouco mais saudável, mais amigável, mais empática. Né? E é um projeto a longo prazo. Então, que começa aqui, nessa conversa que a gente está tendo, inclusive, no sentido de que as pessoas que estão assistindo a gente possam parar e pensar, né, efetivamente no que eu posso fazer para mesclar um pouco a minha vida entre o digital e o social, né, e como essas coisas também se encontram, porque isso também é muito bom, né, muitas obras de arte, muitas músicas, muitas produções de cinema a gente descobre na internet, talvez de outra maneira a gente não tivesse acesso, né? Então, como é que a gente faz um uso um pouco mais equilibrado? Não há receitas. A gente tem, tanto que quando a gente conversa com os especialistas fora do Brasil, eles analisam, né, os projetos de educação midiática com muito cuidado, a partir da realidade, inclusive a partir da língua, que falam da diversidade linguística. Não dá para você passar uma régua e dizer, olha, vamos analisar por aqui, ou vamos fazer isso aqui que vai dar certo para todo mundo, em todo lugar. Porque a gente está falando da interação dos seres humanos com isso. E tudo que tem o ser humano envolvido é sempre único e singular, não é uma régua que a gente pode passar e resolver. Uma questão complexa que também precisa de soluções complexas, né? Januária, muito obrigada pela sua participação, foi muito boa essa conversa, muitas coisas aí para a gente refletir. Obrigada a você pelo espaço, pela conversa boa e espero que tenha servido, né, como acabei de falar, para minimamente as pessoas pararem e pensarem e cuidar do nosso cérebro, né, porque afinal de contas ele é o que comanda a nossa vida, né, e está muito nas nossas mãos ter essa atenção redobrada, já que é de atenção que a gente está falando. Muito obrigada, Raquel. Obrigada.
E esse foi o BDF Entrevista. Todo dia às 7 da noite tem um vídeo novo no nosso canal do YouTube, sempre sobre algum tema atual e bem interessante. Até a próxima, tchau!